Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. A aula de hoje vamos continuar com o tema fiscalização tributária e certidões que fazem parte da administração tributária. Na aula passada, eu disse a vocês que chega até ser um dever do contribuinte suportar a fiscalização para que a autoridade administrativa saiba se está sendo cumprido de forma correta as obrigações que se estão sendo cumpridas, não é? As obrigações tributárias. Bom, e para isso, o nosso contribuinte, ele terá que fornecer todos os documentos necessários, bem como livros, que a autoridade administrativa requerer para que ela possa realizar de forma competente a fiscalização. Logo, o contribuinte não poderá negar-se a entregar esses livros, esses documentos, porque é realmente uma previsão em nossa legislação que ele suporte a fiscalização, que ele colabore com essa fiscalização. E tanto é dessa forma que nós vimos também na aula passada que mesmo outro ramo do direito que diga que há segredo, mesmo assim para a fiscalização deverão ser apresentados livros e documentos. Mas é claro, desde que sejam objeto de investigação. Também a autoridade administrativa ela não pode sair com um poder tão absoluto assim para querer fiscalizar tudo quanto é livro, tudo quanto é documento. Devem estar ali sendo objeto da sua investigação. Nesse sentido, súmula 439 do Supremo Tribunal Federal. Agora, mais uma informação importante. De tão relevante é a fiscalização, nós vimos, então, que o contribuinte ele tem que suportá-la e contribuir para que haja uma boa fiscalização. O artigo 197 do CTN determina que algumas pessoas, em razão das suas atividades, em razão de sua profissão, deverão também ter que entregar livros, documentos de seus clientes, desde que haja uma intimação por escrito. Como assim, Josi? Ora, eu sendo fiscalizada sobre mim, eu já sei que eu tenho o dever de colaborar com essa fiscalização. Mas o artigo 197 do CTN diz, e dependendo da sua atividade, da sua profissão, talvez você tenha que também colaborar com a investigação, com a fiscalização de seus clientes, desde que haja, como eu disse, uma intimação por escrito. Acompanhe comigo o artigo 197 do CTN para você compreender o teor dessa importância aqui da fiscalização. Vejamos, artigo 197 do CTN diz, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividade de terceiros. Então, veja, também tem que prestar as informações que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. Quem? Os tabeliães, tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras, as empresas de administração de bens, os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais. Quem mais? Os inventariantes, os síndicos, comissários, liquidatários, quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Então, veja que essas pessoas aqui, arroladas pelo artigo 197 do CTN, se receberem uma intimação por escrito que devam prestar informações sobre terceiros, deverão, portanto, prestar essas informações. E observe ainda que o inciso 7 diz, qualquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. E aí vem a pergunta, e os advogados? Eles também terão que prestar informação de seus clientes, tendo em vista o artigo 197 do CTN, se eles receberem essa intimação por escrito? E aí entra a questão do sigilo, em razão da sua profissão.
A lei, nosso estatuto, prevê que nós temos o dever de sigilo quanto às informações que sabemos sobre os nossos clientes. E o que vai prevalecer, então? O nosso estatuto ou esse artigo 197 do CTN? O interessante é que o próprio artigo 197 do CTN já responde para nós no parágrafo único. No parágrafo único diz que quando há uma lei que realmente peça um sigilo, essa lei vai prevalecer sobre esse artigo 197 do CTN. Portanto, nós, advogados, não vamos ter que suportar esse artigo 197 do CTN, porque, de fato, temos uma lei que nos autoriza a manter o sigilo referente às informações de nossos clientes. Então, isso é importante você ter aqui em mente, porque pode cair na sua prova de concurso. Certo? Agora, como vimos, a autoridade ela vai ter realmente acesso a muitas informações na hora de realizar a fiscalização, mas elas também deverão guardar sigilo. A autoridade administrativa, ela não pode sair por aí espalhando o resultado da sua fiscalização, deixando as informações dos contribuintes para que todos tenham acesso. Até por força do nosso CTN, é que deve ser guardado esse sigilo, digamos assim, por parte da autoridade administrativa. Acompanhe comigo o caput do artigo 198 do CTN. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão de ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e estado de seus negócios ou atividades. Então, a regra é essa, que a autoridade administrativa realmente guarde a informação para si, a informação obtida em razão da sua fiscalização. Mas há dois casos em que a autoridade administrativa poderá fornecer as informações colhidas pela fiscalização. É o que diz o parágrafo 1º desse artigo 198 do CTN. Vejamos, o parágrafo 1º traz: excetuam-se do disposto nesse artigo, além dos casos previstos no artigo 199, os seguintes: requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. Então, veja aqui, quando houver uma requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça, aí sim a autoridade administrativa vai ter que esclarecer, vai ter que prestar essas informações que foram objeto da sua fiscalização. Um exemplo bem comum para que você compreenda. Veja que em uma separação, digamos que um dos cônjuges, o pai, ele não queira pagar exatamente o que está sendo exigido a título de alimentos, alegando que não tem todo esse valor e que realmente não poderia realizar esse pagamento. E como ele é autônomo, não teria como dizer que tem tanto dinheiro assim. A esposa, no caso a ex-mulher, ela pode requerer perante o Poder Judiciário a exibição da declaração de imposto de renda desse sujeito, para dizer que, tá aqui, a declaração de imposto de renda. Ele tem, sim, essa possibilidade de pagar o que está sendo exigido a título de alimentos. Então, aqui há uma requisição em que, então, o juiz vai proferir um despacho dizendo, sim, faça a exibição de documentos da declaração de imposto de renda. Então, a autoridade administrativa deverá fornecer essas informações, porque há uma requisição de autoridade judiciária no interesse de justiça. Então, seria um caso bem normal, diga-se de passagem. A segunda possibilidade e última para que a autoridade administrativa, portanto, preste essas informações colhidas é quando houver, na verdade,
uma solicitação, prevista aqui no inciso 2, até pode acompanhar comigo, uma solicitação de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular do processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Então, outra autoridade administrativa pode requerer essas informações, mas desde que comprove a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Então, esses são os dois únicos casos em que a autoridade administrativa deverá falar sobre o objeto da sua fiscalização, sobre os dados a que ela tem acesso, certo? Mas é claro também que existem situações em que não é necessário guardar esse sigilo. É o que prevê o parágrafo 3º desse artigo 198 do CTN. E o que não precisa guardar sigilo? Acompanhe. Não é vedada a divulgação de informações relativas a representações fiscais para fins penais, inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública e parcelamento ou moratória. Então, essas informações, como não é vedado a divulgação, elas podem até constar no site, como acaba acontecendo, se você observar no site da Receita Federal, eu tenho lá os casos de parcelamento, inscrição em dívida ativa, porque isso não é segredo. Então, essas três informações, digamos assim, representações fiscais para fins penais, inscrições na dívida ativa e parcelamento e moratória, 4, não precisa ser guardado sigilo, ok? E uma pergunta para encerrarmos essa parte de fiscalização. E se o contribuinte se negar a prestar essas informações que são necessárias para a autoridade administrativa perceber se está tudo certo com o cumprimento das obrigações tributárias? Nesse caso, se o contribuinte se negar, nós temos o artigo 200 do CTN, que diz que as autoridades administrativas poderão requisitar o auxílio da Força Pública Federal, estadual ou municipal, e, reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário, a efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. Então, poderá requerer aqui o auxílio da força policial, né? Porque realmente é uma questão importante essa fiscalização. Saindo aqui da fiscalização, passamos para a parte de certidões. E quando eu falo de certidões, há duas espécies de certidões que temos que estudar. A primeira diz respeito à CDA, Certidão de Dívida Ativa, que é um título executivo e que eu já vou te explicar melhor. E a segunda espécie de certidão é a proferida pela autoridade administrativa para falar sobre a regularidade do contribuinte, a sua regularidade fiscal. Se ele deve tributo, se ele não deve. Então, essas são as duas espécies de certidões que nós temos que saber para as nossas provas de concurso. A primeira, como eu disse a vocês, diz respeito à CDA. O que é a CDA? A CDA é uma certidão de dívida ativa. Ela serve como título executivo para que a Fazenda possa ajuizar a execução fiscal e cobrar em juízo a dívida tributária. Como assim, Josi? Não entendi. Ora, lembram-se que a autoridade administrativa, primeiramente, tem que constituir o crédito e depois de constituído ela terá que cobrar? E a Fazenda tem esse prazo, a autoridade administrativa tem um prazo tanto para constituir o crédito como para cobrar. Só para colocarmos aqui para vocês
lembrar e compreender por que da CDA a importância para fins de ajuizamento da execução fiscal. Veja, então nós vimos no decorrer do nosso curso que a Fazenda tem 5 anos para constituir o crédito tributário. Então, 5 anos para realizar o lançamento tributário, sob pena de ocorrer a decadência tributária. O que é decadência mesmo? A decadência é a perda do direito do fisco de constituir o crédito tributário. Então, o fisco ele tem até 5 anos para constituir o crédito tributário. Se não constituir dentro de 5 anos, nunca mais vai poder constituir esse crédito, porque ocorreu a decadência. Mas se ele constituir dentro do prazo de 5 anos, então o fisco terá até 5 anos para cobrar, ou seja, ajuizar a execução fiscal. Então, o fisco também tem um prazo de 5 anos para cobrar esse crédito tributário, ou seja, ajuizar a execução fiscal, sob pena de ocorrer a prescrição. E o que é prescrição? É a perda do direito do fisco de cobrar o crédito tributário. Pois bem, quando o fisco, então, constitui o crédito, imediatamente ele notifica o contribuinte sobre a existência daquele crédito, encaminhando-lhe a notificação de lançamento. O contribuinte, ao receber essa notificação de lançamento, o contribuinte terá 4 possibilidades na vida dele. Quais sejam? Ele pode pagar simplesmente, recorrer na esfera administrativa, ir para a esfera judicial ou não fazer nada. Passados 30 dias em âmbito federal e o prazo razoável previsto pela legislação municipal, estadual, distrital, se nada dispuser, também será 30 dias. O fato é, passados esses 30 dias, se o contribuinte não fizer nada, começa a correr o prazo de 5 anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal. Agora, para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, que é a ação de cobrança judicial do crédito tributário, a Fazenda tem que ter um título executivo. E que título executivo é esse? É a CDA, é a certidão de dívida ativa. Certidão de dívida ativa. Ora, o que tem que ter nessa CDA? O artigo 202 do CTN diz para nós tudo o que deve constar na CDA. Tudo o que deve ter na certidão de dívida ativa está previsto pelo artigo 202 do CTN. A exemplo, o nome do devedor, bem como o seu domicílio, nome dos responsáveis tributários, se houver, a norma que prevê sobre aquela cobrança, a forma de calcular juros. Então, o artigo 202 traz tudo o que deve constar na CDA, sob pena, inclusive, de que se faltar qualquer dado previsto pelo artigo 202 do CTN, será considerada nula a CDA. E aí você já sabe, nula a CDA, nula será a execução fiscal. Então você, quando defender ou se tiver frente a uma situação dessa em prova de concurso e você perceber que falta um dos dados previstos pelo artigo 202 da CDA, que falta na CDA um dos dados previstos pelo artigo 202 do CTN, você já sabe que aquela CDA é nula. Mas o artigo 203 do CTN permite que a CDA seja alterada até a decisão de primeira instância. Então, veja, por mais que a nulidade, caso a CDA não preencha tudo que está no artigo 202 do CTN, trata-se de uma nulidade sanável. Sanável por quê? Porque o artigo 203 do CTN traz para nós que a CDA poderá ser substituída até decisão de primeira instância. Então, até termos uma decisão de primeira instância, a Fazenda simplesmente substitui a CDA e deixa ela perfeita. Mas tem um detalhe, qual seja, segundo o entendimento do STJ, súmula 392, caso a CDA seja substituída até decisão de primeira instância,
só não pode substituir uma única coisa nela, que é a sujeição passiva. Então, o STJ compreende e aplica, né, o artigo 203 do CTN para dizer, ok, a CDA pode ser alterada até decisão de primeira instância, mas só não pode ser alterada uma única coisa. O quê? A sujeição passiva. Então, o sujeito passivo, segundo o entendimento do STJ, súmula 392, não pode nunca ser alterado na CDA. Mesmo que seja antes de decisão de primeira instância. Não pode nunca ser alterado o sujeito passivo. Ok? Tranquilo aqui? Pois muito bem. E para fecharmos essa parte de CDA, eu peço atenção para o artigo 204 do CTN, que diz que a CDA ela funciona como uma prova pré-constituída e que goza de certeza e liquidez. Trata-se de uma presunção, é claro, relativa, uma vez que o contribuinte poderá afastá-la. Mas o artigo 204 do CTN diz claramente que a CDA é como prova pré-constituída e goza de certeza e liquidez. E quando, então, ajuizada a execução fiscal pelo fisco, para cobrar a dívida tributária perante o Poder Judiciário, tem que ter esse título executivo, que já goza de presunção de certeza e liquidez, que é a CDA. Ok? E, para encerrarmos, então, o CTN, gente, vamos falar agora sobre a última espécie de certidão, que, na verdade, essa última espécie, que trata sobre irregularidade fiscal do contribuinte, ela pode ser de 3 subespécies, que são elas: a certidão positiva de dívida tributária, a certidão negativa de dívida tributária, ou ainda uma certidão positiva com efeito de negativa. Então, essas são as 3 certidões que nós podemos obter pela autoridade administrativa. A primeira, como o nome já diz, é uma certidão positiva de dívida tributária. É quando o contribuinte deve e ele vai até a Receita Federal, Receita Estadual, Distrital, Municipal, ele vai até a autoridade administrativa e a autoridade administrativa diz, ó, vejo que você tem várias dívidas tributárias aqui. Então, daqui, ó, certidão positiva de dívida tributária. Ninguém quer isso, não é? Mas, em contrapartida, nós temos a CND, que é uma certidão negativa de dívida tributária, que eu posso dizer que é o sonho de consumo de muitas pessoas. Quando eu vou para a autoridade administrativa, e ela diz, tá tranquilo, não tem nenhuma dívida tributária. Toma aqui tua certidão negativa de dívida tributária. Sonho de muita gente. Acontece que, para muitas empresas ter o exercício da sua atividade, participando, né, de licitações, ela precisa ter certidões de regularidade fiscal, que encaixa-se perfeitamente a CND, certidão negativa de dívida tributária, mas que não é tão simples assim conseguirmos essa certidão. Por quê? Porque geralmente o fisco acha que o contribuinte deve alguma coisa. Então, geralmente tem lá um débitozinho em aberto, o que impede o fornecimento dessa certidão negativa de dívida tributária. E a solução para que o contribuinte possa resolver ali o que a autoridade diz que ele deve, mas que na verdade ele não deve, e sem perder a possibilidade de participar de uma licitação, por exemplo, foi criada pelo próprio CTN, artigo 206, a chamada certidão positiva com efeito de negativa. A certidão positiva com efeito de negativa, como o próprio nome diz, trata-se de uma certidão positiva, que diz, você deve, mas tem efeito de negativa. Esse efeito de negativa permite que
o contribuinte que tenha em mãos essa certidão positiva com efeito de negativa, ele possa participar de qualquer ato que fosse necessário à expedição de uma CND, de uma certidão negativa de dívida. Então, essa certidão positiva com efeito de negativa, digamos assim, que salva a vida de muita gente. Porque, como eu disse, sempre o fisco quer dizer que o contribuinte deve alguma coisinha, o que impossibilitará o fornecimento da CND, certidão negativa de dívida. Só que o contribuinte muitas vezes vai participar de uma licitação no dia seguinte, e aí como é que faz? O artigo 206 do CTN diz, se há uma dívida tributária, mas está enquadrado em uma das hipóteses previstas pelo artigo 206 do CTN, a autoridade vai lhe expedir uma certidão positiva, mas com efeito de negativa, e que você vai poder participar de todos os atos que seriam exigidos uma CND, uma certidão negativa de débito. Mas o que eu tenho que ter, então, para conseguir essa certidão positiva com efeito de negativa? O artigo 206 do CTN traz duas possibilidades, quais sejam. A primeira é ter uma das hipóteses que suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, tenho que ter uma das hipóteses que suspende a exigibilidade do crédito tributário. Ou já existir uma execução fiscal que esteja com garantia de juízo. Então, vejamos aqui. Ou eu tenho uma das hipóteses que suspende a exigibilidade do crédito tributário, ou eu tenho uma execução fiscal com garantia de juízo. Hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nós já estudamos durante o nosso curso. São as hipóteses mencionadas pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional, quais sejam moratória, depósito do montante integral, recurso ou reclamação na esfera administrativa, concessão de liminar em mandado de segurança, concessão de tutela provisória ou liminar em qualquer tipo de ação e parcelamento. Então, se o meu cliente ele tem uma dívida tributária e ele está parcelando essa dívida, realmente não tem como expedir uma certidão negativa de dívida tributária, porque há a dívida em aberto, mas, poxa, o contribuinte já está pagando, está parcelando aquela dívida. Então, o artigo 206 do CTN diz, tudo bem, seja expedida uma certidão positiva com efeito de negativa. Ou, ainda, se já em execução fiscal, já foi ajuizada a execução fiscal, mas há garantia de juízo, e a garantia de juízo ela pode se dar por um dos meios mencionados pelo artigo 9º da Lei 6.830 de 80, quais sejam penhora de bens próprios ou de terceiros, depósito da quantia executada, carta-fiança bancária ou seguro-garantia. Então, se houver uma dessas garantias de juízo, por mais que o artigo 206 do CTN fala em penhora de bens, tendo qualquer uma das garantias previstas pelo artigo 9º da Lei 6.830 de 80, hoje o entendimento do STJ é que poderá sim ser expedida uma certidão positiva com efeito de negativa e, portanto, o contribuinte poderá participar de uma licitação. Um exemplo que tem, olha, gente, tem sido cobrado em várias provas de concurso e que é bem interessante é a situação quando já existe uma execução fiscal e o contribuinte vai se defender por meio de uma ação anulatória e realiza fiança bancária. Então, nessa situação, até vou trazer aqui para o slide para você visualizar comigo. Então, veja, há o caso de ter a fazenda ajuizado a execução fiscal e o contribuinte, ao invés de ter apresentado embargos à execução para se defender, ou, quem sabe, uma EPE, exceção de pré-executividade, ele preferiu apresentar uma ação anulatória. É claro que no caso da exceção de pré-executividade, eu só poderei apresentar, de acordo com a súmula 393 do STJ, se for matéria de ordem pública e sem dilação probatória. Então, não é tão simples assim, o contribuinte não quis apresentar a EPE. Às vezes, ele não podia.
porque a súmula 393 do STJ diz claramente, só cabe a exceção de pré-executividade na execução fiscal, quando for uma matéria de ordem pública e sem dilação probatória. O fato é, o contribuinte optou por apresentar a defesa nessa execução fiscal, mas por meio de uma ação anulatória. É possível? Perfeitamente. Então, o contribuinte, ele apresenta uma ação anulatória. E nessa ação anulatória, ele apresenta fiança. Fiança bancária. E a pergunta que se faz é, tendo em vista que já existe uma execução fiscal, foi apresentada como defesa uma ação anulatória com fiança bancária, eu quero saber de você se é possível com isso suspender a execução, a exigibilidade do crédito tributário e conseguir também uma certidão positiva com efeito de negativa. Eu espero você com a resposta em nosso segundo bloco. Então não saia daí. Isso daqui é bem interessante, tem sido muito discutido nos tribunais superiores, também cobrado já em muitas provas de concurso. Quem sabe apareça na sua. Então, vem comigo lá para o nosso segundo bloco.